são misericordiosos, o item 21. Haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Esta questão é muito delicada e aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. No entanto, se pode acarretar prejuízo a terceiros, deve preferir-se o interesse do maior número ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. É do São Luís, em Paris, 1860. Bem, meus irmãos, então fechemos os nossos olhos e procuremos visualizar a figura do Mestre Jesus que está entre nós e pedir a Ele: Senhor Jesus, abençoa-nos a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possa, Senhor Jesus, abrir as nossas mentes para o entendimento, para a introspecção da mensagem deste livro, que nos é tão promissora, tão boa, tão proveitosa. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por essa oportunidade e pedimos ainda: ilumine, proteja e guarde a Haná, que vai fazer a apresentação, que ela seja intuída pelos bons espíritos, que ela seja iluminada. Mestre amado, por acréscimo da tua misericórdia, protege ainda todos aqueles que não puderam comparecer, aqueles que estão a caminho, e a todos nós, com suas bênçãos, iniciamos os nossos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. O capítulo 16 da edição atual, e o capítulo da terceira parte. Só para a gente relembrar um pouquinho, o capítulo anterior, esse é exatamente o último parágrafo do capítulo anterior, e ele traz para a gente a descrição de Camilo do que aconteceu. Então, no dia, em dado dia, ao entardecer, eles deixam o departamento hospitalar, acompanhados de Romeu e Alceste, e vão buscar um novo domicílio. E a partir ele já começa a descrever ali a mudança da paisagem que eles iam vendo. Já ia se tornando colorida de formosos tons de madrepérola. Flores surgiam em festividades policrônicas à beira da estrada, caprichosamente cuidadas. Então ele já começa, ele é bem descritivo. Nesse livro ele gosta de mostrar essas coisas e ele já traz isso. E ele traz: louvado seja Deus, era pois verdade que havíamos progredido. Então, se eles estavam deixando o departamento hospitalar, buscando nova morada, era sinal de algum progresso já. E é bom lembrar que o pequeno grupo deles, se a gente lembrar, eram 5 espíritos no início, né? Camilo, João e Belarmino seguem para essa nova etapa, e Jerônimo e Mário Sobral, como a gente viu no último capítulo, eles já se encaminharam para a reencarnação. A nova morada deles. E aí ele vai descrevendo a percepção que ele tem ao chegar, que não são mais as flores, os arbustos, tudo que havia por lá, não era mais aquele tom branco, sem graça, que ele mencionou, que havia o tempo inteiro no departamento hospitalar. E pela sensação que ele tinha, ele percebia que, de acordo com as afinidades deles, eles estavam se encaminhando para uma cidade universitária. E ele descreve, o livro é muito interessante de ler, ele descreve toda a arquitetura do local, seja dos prédios, das ruas, que ele vai percebendo. E eu achei interessante que, se a gente sempre vê isso, né, na literatura, que é inconcebível ao homem encarnado. Então a gente vai lendo, mas é como se eles dissessem: ainda não é tão bonito quanto vocês estão conseguindo imaginar. A gente é uma coisa muito mais linda, causa uma certa comoção. E ele fala: e nem era uma residência privilegiada, era apenas 1 grau acima do triste asilo hospitalar. Então, tudo aquilo que a gente viu do asilo estava ali do lado.
mas só um pequeno grau que ele traz como se fosse um pequeno grau de evolução, que a gente vê que na verdade é um progresso muito grande, já permitia essa mudança significativa. Então eles são apresentados aquilo que eles vão estudar ali. As primeiras matérias que ele menciona são moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia. Ele fala da cosmogonia, que é essas doutrinas os princípios que se explicam a origem e o princípio do universo. E ele menciona que até um idioma novo, que recebia o mesmo nome do local que eles habitavam agora, que era Esperança. E aí, então, eu entendi que era o Esperanto, que ele menciona pela descrição que ele dá, de ser um instrumento para a preservação de todas as línguas e culturas do globo. E ele vai descrevendo que o lema que eles trazem é uma só pátria, uma só bandeira, um só pastor. E ele menciona também que foi esse idioma que faltou, se a gente lembrar quando eles vieram, ficaram um período aqui na Terra trabalhando, ele, nas primeiras tentativas dele de comunicar com os médiuns para poder psicografar, ele enfrentou a dificuldade da língua. Que os médiuns brasileiros, porque ele falando português de Portugal, e a gente vê que a diferença aí que ele traz é que justamente seria um português, mas com variação, e ele já enfrentou essa dificuldade com os médiuns. E aí ele fala que seria uma coisa que poderia auxiliar muito essa dificuldade, se os médiuns tivessem esse conhecimento. Romeu e Alceste, que acompanhavam ele, se despedem. E eles apresentam o Novo e eles se emocionam. E ele fala, não foi sem profunda emoção que vimos retirar-se os jovens boníssimos a quem tanto devíamos e aos quais abraçamos comovidos, conquanto que sorrindo observassem. Eu achei muito interessante ele falar isso. Não estaremos separados, apenas mudastes de recinto dentro do mesmo lar. Porventura o próprio universo infinito não é o lar das criaturas de Deus? E aí eu achei interessante porque ele traz a sensação que ele tem é de uma despedida aquela que a gente tem aqui na Terra, que a pessoa está indo para outro lugar, é longe, é difícil a comunicação, mesmo que hoje em dia seja muito mais fácil pelos meios que a gente tem, mas aquela sensação de distância, e Romeu e Alceste explicam o contrário, falam, não, a gente está só em recinto separado, a gente está muito perto. E no Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem, Jesus fala sobre há muitas moradas na casa do meu Pai, e ele esclarece que a questão de haver todo o universo, a gente pode até se sentir fisicamente separado, mas a gente pode estar próximo, ligado por um sentimento. Aí a Cíntia contribuiu com uma frase muito interessante para mim, que é: para o amor, longe é um lugar que não existe. Que é um livro o livro é Longe é um Lugar que Não Existe, de Richard Bach, o autor do Fernão Capelo Gaivota também. E aí, para a gente ver que a gente está realmente onde o nosso coração está. Então, até às vezes a saudade que a gente tem entre os dois planos é uma saudade que existe principalmente a nossa percepção de encarnados, mas que não necessariamente significa que a gente está nessa distância toda. Que se a gente tiver o sentimento, souber nutrir o sentimento e o carinho, a gente consegue ter uma certa proximidade, mesmo que não física, das outras pessoas. E eles são então recebidos, irmão Sócrates é o diretor da Mansão da Esperança, da cidade universitária, e ele vem dar as boas-vindas para os novos visitantes. E aí ele fala que Jesus, o único mestre, que em verdade é que encontrareis, vos inspire a conduta a seguir na etapa nova que hoje se delineia para vós. Confiai, aprendei, trabalhai, a fim de que possais vencer. Então já vem a mensagem de como eles terão que se portar a partir de agora. É com a confiança, com o aprendizado e com o trabalho que eles vão conseguir essa vitória. E aí ele fala do Maria, ele fala que foi o amor de Maria que ordenou a criação do hospital, como a gente sabe já, né? E aí fala que eles vão encontrar justamente no amor de Maria esse sustentáculo para vencer toda a questão dos erros deles, do erro sempre mencionando principalmente ao suicídio. E que
vos afastaram das pegadas do grande mestre, a quem deveis antes amor e obediência. Cumpre, portanto, apressar a marcha, recuperar o tempo perdido. Espero que sabereis compreender com inteligência as vossas próprias necessidades. Eles são então conduzidos ao internato, onde eles vão residir agora. E aí uma coisa interessante é, novamente, ele segue descrevendo no livro, se lê também é muito bonito, ele vai descrevendo as avenidas, por onde eles passam, como é bonito, toda a arquitetura do local. E ele percebe, ele chama atenção para alunos ouvindo seus mestres sobre a poesia dulcíssima de arvoredos frondosos. Atentos e inebriados, como outrora teriam sido na terra, os discípulos de Sócrates ou de Platão, sob o farfalhar dos plátanos de Atenas, os iniciados do grande Pitágoras e os desgraçados da Galiléia e da Judeia, sofredores de Cafarnaum ou Genezaré, embevecidos ante a intraduzível magia da palavra messiânica. Então a sensação que ele traz é que ali não é simplesmente uma passagem de conhecimento que você senta e fica ouvindo alguém falar que talvez você nem esteja tão interessado. A sensação que ele tinha era que os alunos estavam com aquela mesma, tanto os alunos com aquela mesma vontade de aprender que esses mencionados tiveram, e os mestres seriam tão grandiosos quanto aqueles que outrora aqui na Terra haviam ensinado. E aí, essa parte aí, ela é interessante, eu vou relembrá-la quando a gente chegar lá na frente e falar um pouco das telas mentais de Aníbal. Eles então ali, depois de conhecer o internato onde eles vão ficar, eles recebem um convite para uma reunião de honra. Então eles estão parados, quando sente alguém tocar um camelo e fala que eles estavam sendo convidados, eram duas senhoras, eles estavam sendo convidados a conhecer essa reunião onde eles seriam apresentados aos novos mentores. Aqueles que fariam nossa educação definitiva. A eles seríamos entregues como a meros guardiões, que por nós zelariam paternalmente, até o findar do curso de experiências renovadoras que urgia levássemos a efeito uma próxima encarnação nos planos terrestres. Ou seja, esses mestres que eles vão conhecer agora não são simplesmente os professores deles dentro da cidade universitária. Então, os mentores que eles iam conhecer, eles não iam ficar só junto com eles durante aqueles estudos na cidade universitária. Eles vão ser acompanhados, isso aqui foi uma coisa que eu achei interessantíssima quando eu li. Eles são acompanhados durante os estudos, mas depois eles são acompanhados numa próxima encarnação que se faz necessário para a reparação dos erros. E com essa nova encarnação, eles terão esse acompanhamento desses educadores. Então, de uma forma bem simples, mas seria que eles serão acompanhados pelos educadores na teoria e depois na prática. Eles vão aprender os ensinamentos de Cristo, todos aqueles estudos de moral, psicologia, ciência, serão passados para eles. Mas não vai parar aí. O amparo que a cidade universitária e que o Hospital Maria de Nazaré fornece, iria acompanhá-los até o findar da próxima encarnação, que se faz necessária essa encarnação para a reparação dos erros. E aí fica acho que muito mais evidente o tanto que são realmente amparados, o tanto que realmente tem amor e cuidado nesse sentido. Aí lembra que eu falei que foram duas senhoras que convidaram para a reunião. Então a gente vai falar um pouquinho dessas personagens. Rita de Cássia de Forros de Razão era uma menina loira e mimosa, que andaria pelas 15 primaveras, portadora de gracialidade irresistível. E aí ele fala que elas trajavam-se curiosamente, e eu vou falar do jeito que ele fala, não nos furtando nenhum de nós outros a impertinente reparo. Ou seja, eles perceberam a menina, mas eles olharam para ela talvez de um jeito um pouco que não foi educado, que tenha sido um pouco já com alguma reminiscência de algo não muito bom. Mais pra frente a gente fala um pouco disso. E aí ele fala que achou que era alguma espécie de alucinação por ter saído do Vale dos Réprobos para a Cidade da Esperança.
e que teria o condão de fogo oposto, hediondo, que era o que eles viam sempre para o agradável e para o bem. E aí ele vai escrever como ela se vestia, com túnica branca, atada à cinta, manto azul traspassado, antigo uso grego, e pequena grinalda de rosas, minúsculas ornamentando a fonte. E aí ele fala que pelo nome percebia que ela provavelmente viria de uma família aristocrata de Portugal. Aí por que eu marquei principalmente a questão da túnica? Porque depois ele vem falar que passados alguns dias ele não consegue mais acho que controlar a curiosidade em relação à roupa que ela vestia. E ela, assim, ele percebeu que quando ele fez a pergunta ela se constrangeu. Mas ele perguntou por que ela se vestia daquele jeito. E ela fala que é porque foi assim que ela foi sepultada, o corpo, né? Ela deixa claro que foi o fardo carnal, quando pela última vez ela o abandonou na terra. E ela ficou tão feliz, ela tão grata foi o meu coração, a volta ao invisível, não obstante o desastre que ocasionou a um ser muito querido para mim, que retive na mente a recordação da última vestimenta terrena. Então ela ficou muito marcada por aquilo e por isso que ela se apresentava daquela forma. O espírito, a gente sabe que o perispírito ele pode ser modificado pelas impressões mentais que o espírito traz. E como ela trouxe essa impressão mental muito forte desse último desencarne, ela passou a se apresentar dessa forma. Aí a próxima, nós vamos agora pensar a próxima, que é Doris Mercado da Costa. E aí ele descreve também que era ela alta, loira, vestidura corporal não longe dos 50 anos, conservando ainda as impressões mentais que permitiam tais observações. Ou seja, Doris também imprimia nela alguma espécie de imagem que ela, por alguma razão, ela queria. E ela se apresenta e fala, tenho certeza que já ouviste falar de mim. Fala o nome, que veio de uma existência terrena em que muito lentamente servi de mãe ao meu pobre Joel, vosso amigo do departamento hospitalar. Então eles estavam sendo recebidos ali pela mãe do Joel, se eu não me engano, é o cirurgião, que aparece no capítulo 4, tem mais sobre ele. E ela está trabalhando lá na cidade universitária. E aí, novamente, antes de eu falar da nova turma, é a questão da impressão. E aí, depois aqui ainda na explicação vai ficar mais evidente isso, mas é bom a gente perceber que o perispírito trazia dela de 15 anos, dela da outra de 50 anos, mas isso não significa nada em relação ao espírito. Porque se a gente olha isso da nossa forma material aqui, provavelmente uma menina de 15 anos, a gente ia imaginar que era uma espécie de estagiária ali. E talvez a senhora de 50 anos já fosse aquela que estivesse há muito mais tempo. Mas isso é tudo relativo, porque é a forma do perispírito. O espírito imortal, toda aquela vivência, aquele conhecimento adquirido em todas as encarnações, estava ali presente, independente da impressão mental que ela apresentava. E tudo geralmente tem uma razão, como a dela tinha o desencarne. A nova turma contava com cerca de 200 pecadores, então pensando, ele se refere a eles como pecadores ainda, e pensando no contexto geral que tem esses 200. Então são a turma que está iniciando agora os estudos da Mansão da Esperança. São cerca de 200. E aí ele percebe, que chama a atenção dele, um grande contingente de damas brasileiras. E que as estatísticas de suicídio de mulheres no Brasil avantajavam-se de muito as de Portugal. Eu tentei descobrir por quê, mas eu não consegui. Então, se alguém conseguir depois, eu agradeço, porque eu até queria saber a diferença. Aí eu dei uma olhada da razão, geralmente, do suicídio de mulheres, mesmo que na atualidade. É muito comum mulheres, principalmente jovens, suicidarem com relações, com questões que têm a ver com sentimento, com romance, algo assim, não relacionamento. E também, conversando com outra pessoa, me chamou a atenção para a possibilidade de ter a ver com a questão da violência também na época. Tanto, por exemplo, as mulheres, a época ainda era um período do período de escravidão, então de muitas mulheres humildes, talvez a violência, a questão, aquele sofrimento todo que elas viviam aqui, poderia levar a esse tipo de situação, que talvez seria muito mais comum aqui do que em Portugal.
Aí inicia a reunião. Se a gente lembrar, eles estão chegando lá, está começando a ter a reunião. Aí eu achei interessante aqui que o irmão Sóster convida todos a fazer uma oração. E eles falam que fizemos orando intimamente, tal como nos fora possível, impelidos, todavia, por sincero respeito. Eu achei muito interessante que agora eles dão conta de fazer prece, eles dão conta de orar. Mesmo que eles sintam que seja de uma forma muito simples, muito pequena, diante daquelas orações bonitas, elaboradas, que trazem muita vibração positiva e eles veem aquela luz, mas eles já dão conta de começar a orar. Se a gente lembrar deles no começo do livro, no Vale dos Suicidas, ou chegando no departamento, eles não tinham nem capacidade de organizar as próprias ideias. Não tinha nem certeza do que estava acontecendo. Então a gente vê que todo um processo está acontecendo. Agora eles já fazem preces. Isso aí já creio que já está entre as questões que possibilitaram eles irem para a cidade universitária. E aí ele fala que há um sinal de irmão Sóster, iniciou-se a chamada dos pacientes. Os nomes registrados no volumoso livro de matrícula, onde os assinaram a chegar, ressoavam um a um. É a questão da disciplina. Até lá, a questão é muito bem organizada, muito vai começar, então vamos ver se está todo mundo aqui. Eu sempre acho muito legal ver as coisas, talvez porque eu seja disciplinada. Eu acho muito interessante, meu Deus, que é disciplinado. E o irmão Sóstenes, que é o diretor, ele vai começar a esclarecer algumas coisas para eles, vai fazer aquele discurso de boas-vindas. Então, primeiro ele fala que foram os únicos a atingir, foram condições indispensáveis às lutas do aprendizado espiritual. Então, eles passaram aquela etapa do departamento hospitalar e agora eles já têm a mínima capacidade, como eu falei, por exemplo, da prece, para poder encarar o aprendizado espiritual, que vos conferirá base sólida para a aquisição de valores pessoais nos dias por vindouros. Sereis matriculados para a aquisição de esclarecimentos que vos permitirão próxima reencarnação recuperadora, capaz de fornecer a reabilitação decisiva do erro em que sucumbistes. Então, novamente, existe essa próxima encarnação. Se a gente lembrar, o Jerônimo e o Mário Sobral, eles quiseram já ir direto para a encarnação, cada um por suas razões, mas eles já quiseram reencarnar logo. E aos outros três foi permitida essa possibilidade de, se quisesse estudar mais um pouco, dar uma prorrogada na data, poderia, mas não ia ficar lá esperando o dia de reencarnar. Com certeza, isso só seria feito, esse adiamento, se esse período fosse usado de forma útil. E é isso que vai acontecer. Eles vão adquirir esses ensinamentos para a reabilitação decisiva. Não sois condenados e irremissíveis, aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas, relegando-vos à eterna inferioridade do presente. De certa forma, não só a gente já sabe que não existe o sofrimento eterno do estilo do inferno, mas eles não só não iriam para o inferno, que seria aquele local de sofrimentos terríveis, mas essa inferioridade que eles sentem agora, eles também não ficariam presos a isso como uma punição por ter desrespeitado a lei universal. E aí ele fala, ao contrário, a mesma lei, por ele estabelecida, que infringistes com o ato desrespeitoso da revolta contraproducente, a todos vós facultará a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio, fornecendo-lhes honrosamente ensejo de reabilitação certa. Então, da mesma forma que a lei os colocou, essa lei universal, eles, com o livre-arbítrio deles, eles cometeram lá, se colocaram nessa situação de inferioridade, eles poderão buscar a recuperação agora. Eles têm essa escolha, essa possibilidade de escolher permanecer aprendendo. Aí aqui é uma outra coisa muito interessante, que ele fala que até agora, vossos estágios na erraticidade vêm se verificando em zonas inferiores do invisível, onde pouco tendes aproveitado moralmente, em vista da couraça de animalidade que envolve vossas vibrações mentais, chumbadas particularmente ao domínio das sensações. Há cerca de um século, porém, chegou a época de se anteporem rigores aos vossos continuados desatinos e
e despertai-vos do ciclo vicioso em que vos deixastes permanecer. Essa parte, a questão. Eu entendi que por muitas eras, eles permaneceram entre os desencarnando, tendo as encarnações, desencarnando, permanecendo naquelas regiões inferiores, naquelas regiões ligadas à matéria, de vícios, e depois desencarnavam. Mas há um tempo a espiritualidade, vendo que aquilo se repetia, pelo amor divino mesmo, pela bondade divina, a espiritualidade passa a buscar de alguma forma, não que eles estivessem desamparados antes, mas passa a aplicar medidas que vão poder ser mais efetivas nessa recuperação. Aí foi quando perceberam que isso estava acontecendo, que eles precisavam disso. Quando a gente for ver o capítulo mais pra frente, que fala da causa da cegueira, do Camilo, a gente vai perceber melhor essa questão, que a cegueira dele tinha uma razão de ser. A cegueira dele já era uma expiação relativa a erros dele. Então, aquilo ali não foi uma coisa fortuita da encarnação que ele passava. E o irmão Sócio me fala que o que eles vão aprender, principalmente, é uma reeducação moral, mental e espiritual. Que muitos foram doutos na Terra, lúcidas inteligências, mas que todavia desconheciam os mais rudimentares princípios da espiritualidade. E a gente lembra que Camilo era escritor, a gente tinha professor de dialética, tinha muitos deles ali que eles trazem, eram pessoas com conhecimento intelectual. Aqui diante da Terra eles seriam considerados pessoas elevadíssimas na questão do conhecimento intelectual que eles possuíam. Mas os princípios de espiritualidade deles eram completamente pequenos. Porque até a inteligência era tão grande e a noção de espiritualidade era tão pequena que eles renegavam. Eles preferiam fazer como se não existisse esse tipo de princípio. E por isso, e por sinal foi isso que levou todos eles a cometer o ato que cometeram, que foi o suicídio. E por isso mesmo, eles iriam iniciar o curso de educação moral, mental e espiritual, que é o que tem faltado, e foi o que levou aos sofrimentos, aos atos que levaram ao sofrimento que eles passam agora. E aí, novamente, no Evangelho, a gente lembra quando Jesus fala que o meu reino não é deste mundo, que realmente, às vezes a gente, principalmente, não que sejam as pessoas que mais cometam, mas muitas vezes pessoas que têm grande conhecimento intelectual e não têm espiritual se apegam a muitas coisas materiais. E Jesus veio trazer pra gente que isso não é o principal da nossa encarnação. As coisas materiais têm o seu grau de importância e de relevância, que não devem ser negligenciados, têm que ser trabalhados da forma adequada, mas que nem por isso é o real significado. O mais importante, a vida verdadeira, o reino mesmo, é o espiritual. E aí ele vem falar que o suicídio vos trouxe a morte, que não vos concedeu nem repouso. Aqui é interessante a gente lembrar, se não me engano, a Derli trouxe isso, eu acho que alguns outros momentos também comentaram, que muitas vezes quem suicida, a intenção não é acabar com a vida, ele não é que ele não quer mais a existência terrena exatamente, ele não quer mais aquele sofrimento pelo qual ele está passando, ele não vê outra saída. Então ele vê a sensação de que se acabar com a vida, cessa aquele sofrimento. A ideia é realmente acabar com o sofrimento, ou seja, a questão, por exemplo, do Camilo, que era a cegueira. Ali ele foi pela questão, ele queria se livrar daquela vida de estar sem condições financeiras, e cego, e precisando de pessoas. Ele queria buscar, era o repouso, era como se fosse a tranquilidade daquela situação que fazia sofrer tanto. Nem ouvido, que é o esquecimento. Então, às vezes, é essa sensação de novo. Se eu conseguisse terminar, se acabar, eu vou poder esquecer tudo isso. E é o contrário que acontece. A gente percebe que quando desencarna, quando o suicida chega lá, fica tudo muito mais forte, muito mais... Ele sente muito mais. Tanto o suicídio, as causas do suicídio, aquilo ali fica por muito mais tempo na memória, na lembrança dele. Nenhum aniquilamento. Até porque o que acaba é o corpo de carne.
o espírito, mesmo que cause qualquer tipo de dano que a gente sabe que causa ao perispírito, que a gente já viu essa questão de causar muito dano, de deixar as impressões do perispírito, não aniquila o espírito, que é o verdadeiro. Então a pessoa continua. E além disso, arrebatou todo o mérito que poderia ter, precipitando-os em situação calamitosa. Aqueles sofrimentos, novamente, aqueles sofrimentos que eles estavam passando durante a encarnação tinham uma razão de ser. Eles não estavam sofrendo por injustiça ou por abandono divino. Eles estavam sofrendo por alguma razão, sejam expiações, sejam provas. E daquele enfrentamento, se eles tivessem passado por tudo aquilo, eles teriam mérito. Quando a gente consegue, durante a encarnação, qualquer tipo de passar pelas provas, a gente sabe que existe o mérito daquilo. E até esse mérito, pelo suicídio, também foi totalmente retirado. Lembrando sempre, porque sempre atinge somente ao corpo físico. E jamais o espiritual, onde reside nossa verdadeira personalidade. E aí, o irmão Sóstenes explica mais uma questão. Que eles não vão sair daquele local, indo para esferas mais evoluídas, mais compensadoras, enquanto do instituto ou de vossas consciências não receberdes certificados de reabilitação. Ou seja, eles estiveram no departamento hospitalar, eles vão para essa parte de mais aprendizado ainda. Lembrando que agora são cerca de 17 anos desde o desencarne de Camilo até aqui. Eles vão receber mais esses ensinamentos e depois, aí é que ele explica, os quais os conferirão ingresso em habitações normais na hierarquia da evolução. E tais certificados, meus amigos, somente vos serão confiados após a reencarnação que devereis abraçar, uma vez terminado o curso iniciado neste momento. Então, novamente, ele chama atenção para isso. Vai ter a parte do aprendizado, vai ter essa encarnação, e quando retornar dessa encarnação, que eles receberão ou da consciência ou do instituto. E aí, o porquê que a própria consciência liberta? A consciência é onde está escrita a lei de Deus. Se o espírito conseguir, vencendo aquela encarnação, perceber que ele cumpriu a lei de Deus, que era isso que ele quitou os débitos, não só os débitos que ele já tinha de todas as outras existências, que, por exemplo, as que eles iriam reparar nas encarnações que eles tiraram a vida, ainda os débitos do suicídio. Não quer dizer que só nessa encarnação ele já consegue quitar tudo. Assim, nossa, vem uma encarnação, aí resolve os débitos passados, resolve o suicídio. Não significa isso. Significa só que ao fim dessa encarnação é que eles podem receber o certificado para voltar para o que seria o normal do progresso, da evolução de algum espírito. E aí então eles vão ser apresentados aos educadores, que serão como anjos tutelares, que sobre vós, como sobre vossos destinos, se debruçarão, amparando-vos na espinhosa jornada. E aí, acho que agora eu percebi que eu queria focar bastante nisso, mais do que eu achei. Acompanhar-vos não a partir desse momento em todos os dias de vossa vida, e só darão por cumprida a nobre missão de se impedir junto de vós, quando já glorificados pela observação da lei que nos vigiste, voltardes da terra novamente para este asilo, recebendo então como que passaporte para outra localidade espiritual, onde reapanhareis o fim normal da rota evolutiva interrompida pelo suicídio. É aí que eles vão realmente, só aí eles poderão retornar. E aí ele vai apresentar. No livro está Irmão Sóstenes, e ao lado deles estão alguns senhores que Camilo já escreveu, já apresentou a percepção dele a respeito. E agora nós vamos conhecer. Primeiro é Epaminondas de Vivo, que ele se apresenta como um senhor de idade, de barba branca, que encarnou no tempo do Antigo Egito, onde ele já se dedicava ao aprendizado de questões espirituais, morais, intelectuais. Nos tempos apostólicos foi discípulo de Simão Pedro. E por ter tido contato com Jesus, Simão Pedro, com os ensinamentos de Cristo, ele espalhava a boa nova. É um daqueles discípulos que seguiram pelas regiões
após o desencarne de Jesus, para levar a toda parte o conhecimento dos ensinamentos de Cristo. E isso levou a sofrer o martírio e a morte no circo de Domicílio Nero. Na Idade Média, na Espanha, novamente, por apresentar os ensinamentos de Cristo, por ser um seguidor de Cristo, levar a palavra, levar o conhecimento que Jesus trouxe, foi sacrificado. O outro, o próximo, né, de aparência indiana, era Sogueomar, que na época de Alexandria tinha sido um antigo mestre de iniciação, ou seja, novamente alguém que estudou muitas questões espirituais, as questões morais, tinha conhecimento intelectual também, já nessa época. Na Grécia ele foi filósofo, logo após o advento de Sócrates, e novamente essa ligação. E na Judéia era estoico, também teve contato com os ensinamentos de Cristo e partiu para a divulgação. E isso também o levou a ser martirizado, porque era aquela época toda da perseguição aos seguidores de Cristo. E aí vem o que eu confesso que foi o meu preferido, que é a nível de Silas, que foi um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou quando exclamou: deixai vir a minhas criancinhas, que delas é o reino dos céus. E ele, depois de adulto, ele tem ali um contato com o ensinamento de Cristo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí ele segue lá no grupo espalhando a mensagem que ele recebeu diretamente, ele recebeu realmente Jesus. E aí vem a informação, é que Aníbal vinha sendo para isso preparado desde eras afastadas. Ele viveu nos tempos de Elias, respeitando o nome do verdadeiro Deus. Viveu no Egito. Aqui nos tempos de Elias ele também já era ligado à educação da infância e da juventude. No Egito, ele também era um grande conhecedor e trabalhava no amparo e a educação da infância e da juventude. E depois, isso já numa encarnação seguinte, na Idade Média, ele era como um anjo tutelar de crianças órfãs, novamente no amparo e no ensino das crianças. De Aníbal, uma coisa que é bem interessante é que ele, como os outros, sofreu martirizado. E o dele, assim, o termo usado lá, na verdade, é glorificado pelo martírio. Ele também foi incinerado no período de Nero. E ele, enquanto ele sofria ali o martírio, o momento de ser queimado, ele ouviu, ele que era humilde, achava que não seria merecedor de algo tão grande, ele escutou a voz de Jesus, dizendo para ele: vinde a mim, benditos de meu Pai, passai à minha direita. Aí me lembrou muito a descrição do martírio de Estevão, Paulo e Estevão, porque Estevão ele não sente o sofrimento carnal, ele tem as primeiras impressões, mas são muito leves, ele entra num estado que o corpo de carne foi dilacerado, mas o perispírito ele não chegou nem a ter as sensações daquilo que acontecia, também sempre por merecimento. A gente imagina o quão grande seria o merecimento desses espíritos. E aí vem uma coisa muito interessante que eu lembrei, uma coisa que a Violeta falou no último capítulo, que era a questão de como que Jesus conseguia, da questão da voz, que a voz dele era ouvida a longas distâncias, mesmo tendo muitas pessoas ali, todos ouviam o que Jesus estava falando e ouviam. Então aqui ele traz uma outra coisa. Aníbal ele fala que quando o Senhor pregava sua formosa doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível surgiam inesperadamente à visão do ouvinte de boa vontade. Então aquele que ia até Jesus, que buscava Jesus com o mínimo de boa vontade que fosse, se fosse, deixa eu ver o que ele está falando, vamos lá ver, porque dizem que o homem faz milagres e parece alguma coisa interessante a doutrina, e aparecia. Então ele não só ouvia em qualquer lugar que tivesse, como ele tinha uma tela mental
só para ele, ali na frente, elucidando de forma inconfundível, por imprimirem nos arcanos do ser de cada um, a exemplificação que nunca mais seria olvidada. Então não era simplesmente que ele ouvia e que ele via, mas ele via aquilo que mais ia permanecer na memória dele, a respeito daquele ensinamento de Cristo. Conseguiu o grande enviado conter em serenidade inalterável multidões famintas por longas horas, dominar turbas rebeldes, arrebatar ouvintes, convencer corações. Então, é uma coisa assim, pensar, como que Jesus conseguia simplesmente parar, e aquele tanto de gente, a imagem que a gente tem, é todo mundo parar, sentar e ficar ali ouvindo os ensinamentos de Cristo. E isso o livro mostra uma das formas como isso acontecia. E os ímpios, porém, cujas mentes viciadas permaneciam desafinadas com as vibrações divinas, nada percebiam, ouvindo apenas relatos cuja excelsitude não eram capazes de alcançar, uma vez que traziam as almas impregnadas do vírus letal da má vontade. Então, aqueles que iam de má vontade, aqueles que não conseguiam se conectar com a mensagem de Cristo, eles não tinham tudo isso, porque para eles não ia servir. E aí, eu lembrei, vendo isso aqui, ontem teve uma palestra do Haroldo, e ele falou isso, ele falou, Jesus não parou na frente de ninguém e falou, vem, me segue, você não está vendo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, vem atrás de mim. Não, era para quem tinha capacidade. Ele é tão incrível que ele deixa a mensagem, quem tiver ouvidos, que ouça, quem tiver capacidade de ver, que veja a mensagem, e é realmente o que acontecia aqui. E aí, o Aníbal de Silas, ele se tornou um enamorado sincero da boa nova do Cordeiro Imaculado. E será então a boa nova que ele aprendeu com Cristo que ele vai ensinar agora. E aí ele recebe então, depois de muito tempo, de longas sofridas reencarnações, sempre trabalhando principalmente na questão da educação e do amparo à infância e à juventude, ele recebe de Jesus um convite, de certa forma um convite, mas é um pedido quase. Ele fala, vai Aníbal, e dá os teus labores à legião de minha mãe. Pensa de preferência naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os já muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes minha palavra. Através de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, apondo sobre elas as forças do conhecimento, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, a alavanca poderosa do progresso. Abre-lhe os livros das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judéia. Ilumina as tuas claridades do meu evangelho, pois é só isso que lhes falta. Então Jesus pede especificamente a Aníbal, que viveu ali com ele, que pôde perceber ali aquela, que a princípio a gente lendo, por exemplo, a Bíblia, ele parecia simplesmente um coadjuvante. Era uma criança que estava ali, que Jesus, mas a gente vê, como a gente viu que era preparado desde longas eras, que até o ser um coadjuvante na vinda de Jesus era alguém altamente preparado, qualificado. Não era simplesmente alguém que estava ali e falou, Ricardo, na época passa ali perto. Era realmente alguém preparado por muito tempo, porque aquele aprendizado, aquele contato com Jesus ia trazer para ele toda essa vontade e esse amor que ele teve, que foi o que ele levou sempre. Essa impressão que ele teve de Jesus, a questão dos pequeninos, foi uma das coisas que o levou a querer sempre trabalhar com a infância e a juventude. Só que aqui, ele fala como os pequeninos seriam na questão do conhecimento agora. Seriam aqueles que, por falta de conhecimento espiritual, como a gente viu, falta de conhecimento dos ensinamentos de Cristo, chegaram aonde chegaram. Então, os pequeninos seriam em outra figura agora. É o que ele fala da questão do conhecimento. E ele fala que entregou a Maria, Jesus nos lembra que entregou a Maria por ser realmente a inspiração maternal que poderia ser capaz de acolher esses irmãos no sentido do aprendizado.
E tanto Aníbal se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos formosos e meigos, que sua mente imprimiu em si próprio uma eterna afeição de adolescente gentil. Pois, como vedes, dir-se-ia ainda ser um menino acariciado pelo mestre Nazareno na Judéia há quase 2000 anos. Quando Camilo percebe o irmão Sóstenes e os senhores que o acompanhavam, um deles era um senhor de idade, o outro era um já com uma idade um pouco mais avançada, mas chamou a atenção dele de novo quando parecia um adolescente, ali próximo a Sóstenes. E ficou a curiosidade, e aqui veio o esclarecimento de novo, do porquê que ele tinha essa afeição. E de novo vem a capacidade da impressão mental que tem sobre o perispírito. Ele de tanto que gostava de trabalhar com a infância, e tanto que se ligava àquilo, que ele colocou nele mesmo essa impressão. E se não fosse só isso, aquela questão novamente do conhecimento da evolução. A aparência podia ser de um jovem, mas a gente viu o pico dele, o quanto era preenchido, o quanto era de grandiosidade. Agora vem, voltando à reunião, o irmão Sóstenes informa a eles que eles serão divididos em grupos. E novamente, continuando separadas as damas e os cavalheiros. Trazei ainda, penosos da matéria, inquietações mentais perturbadoras. Então eles vão ser divididos em agrupamentos de 10 individualidades, mas separados os homens das mulheres, aqueles que tinham a impressão ali pelo de homem e o de mulher. Por essa necessidade, vossos pensamentos deverão habituar-se à disciplina higiênica, caminhando-se o mais rapidamente possível para as boas expressões do espírito, para cogitações cujo alvo estará na ideia de Deus. Quando Camilo encontra a Rita de Cássia lá, ela se apresenta como alguém evoluído, é alguém que está ali trabalhando e foi chamá-lo. Ele já comenta que houve um certo olhar impertinente por parte dele e dos companheiros. E essa questão da separação vem um pouco disso. Se a gente observar até agora, tudo aquilo que podia desconectá-los com a vibração, com o aprendizado, com o conhecimento, foi de alguma forma afastado. Então eles não recebiam tanta notícia da família, tanto que quando Jerônimo recebeu, fica marcado no livro o que aconteceu, a insistência dele de ir lá e perceber, as notícias são controladas, os contatos com coisas relativas ao desencarne deles são evitadas. Quando eles entram em qualquer tipo de pensamento que trouxesse aquele arrependimento, mas não o arrependimento que levaria à vontade de mudar, mas ao remorso, que ia ficar torturando a mente deles, eles são ensinados a fazer prece, a buscar a vibração superior, a se afastar daquilo de alguma forma. Essa impressão mental do corpo de homem ou de mulher, então os que ali habitaram, principalmente na última encarnação, corpos masculinos ou corpos femininos, e se apresentavam daquela forma, só o fato de estarem diante do sexo oposto poderia ser uma fonte de desequilíbrio. E isso era uma coisa, com certeza, a ser evitada. A ideia do sexo é um dos mais incomodativos entre as conquistas mentais. As inclinações sexuais oprimem a vontade, turvam as energias da alma, entorpecem as faculdades, arrastando a vibrações pesadas e inferiores, que retardam a ação do velho estado de espiritualidade. Então, quando ele fala que passaram na erraticidade vários períodos nessas vibrações animalizadas, ligadas à matéria, seria se colocar diante de um risco, permitir esse convívio. Então, o convívio entre eles, por isso será o isolamento, que vos levará ao esquecimento de que fostes homens e mulheres ainda ontem. Essa separação tem esse cunho, principalmente, da questão das energias. Vós deveis buscar de preferência com amor espiritual, com sentimento fraterno e imarcessível. Então, enquanto eles não dão conta de buscar um ao outro com essa ideia do sentimento fraterno, de uma questão não ligada ao sexo e à questão material, que poderia causar um desequilíbrio, era mais prudente a divisão. Eles iam permanecer separados e quando isso fosse sendo trabalhado, fosse sendo possível, seriam permitidas. E os encontros, eles existiam, mas eram em momentos devidamente preparados e quase supervisionados. Então, seria durante as aulas ou
encontros que tivessem algum objetivo de acontecer. Não seria simplesmente um convívio ali como nós estamos aqui hoje. Aí eles são apresentados pelo irmão Sóstenes, as preceptoras, as damas da vigilância. Aí é interessante isso, porque aí a gente fica pensando, pelo menos assim, vendo essa parte logo de início, fica parecendo ser impossibilitada esse convívio. Então, e a gente lembra que mais atrás houve a introdução do elemento feminino no livro, que a Cíntia falou, esclareceu a necessidade. E aí essas damas são entidades já educadas nas reais afinidades da alma e que na Terra animaram corpos femininos. São indicadas para acompanhar-vos em missão educativa, como familiar. Serão como preceptoras que vos auxiliarão na verdadeira adaptação ao ambiente espiritual. Ouvirão elas as vossas confidências, consolar-vos-ão com seus conselhos e experiência, quando as fadigas ou as possíveis saudades o ameaçarem o ânimo. Manterão ao redor dos vossos corações os doces e sacrossantos sentimentos da família, impedindo que os ouvideis uma longa separação, pois não podereis prescindir dos sentimentos de família, tal na terra como eles são experimentados, porque ainda muitas vezes reencarnareis os seus cenários. Então, para a gente entender, eles vão conviver com almas, com entidades que na Terra animaram corpos femininos, mas vão conviver com aquelas que já conseguiram alcançar uma certa evolução e que já se apresentam de outra forma. E a forma que elas se apresentam é extremamente maternal. Elas vão ouvir as confidências, elas vão consolar, elas que vão levar, eu retirei, mas elas que vão levar as solicitações, as questões deles para a diretoria da coordenação ali. Então elas vão fazer toda essa parte maternal para que eles não esqueçam esse sentimento de família. E se a gente pensar principalmente, se hoje em dia ainda é naquela época, final de 1800, início dos anos 1900, o que significava, o que representava a família era a questão maternal. Era a mãe que estava em casa, era a mãe que estava em contato com os filhos. Então eles não podiam perder esse tipo de sentimento, essa capacidade de convívio, porque eles iam reencarnar dentro de família, eles iam ter que saber lidar. Então uma forma de assegurar, porque a gente pensar, eles estão isolados, são grupos, agora são de 10, então eles 3 amigos, tem 7 novos integrantes no grupo, eles são divididos, mas são um grupo de homens que vão ficar ali aprendendo. Para não correr o risco dessa convivência, eles acabarem esquecendo da questão familiar, do ambiente familiar, da vivência familiar, eles passam então a ter contato com essas. E as damas, que inclusive seriam relacionadas a eles, as damas de vigilância, são a Doris, Mary Steele e a Rita de Cássia, que eles já conheceram antes. Eles partem então, é interessante que Sóstenes fala, tá tendo essa regra, ele fala, então como se a gente não pode perder tempo, vamos nos encaminhar logo que eles vão. E aí eles vão para a sala de aula do prédio de moral e filosofia. Ele traz novamente toda a descrição dele sobre como funcionava um salão imenso, disposto em semicírculo, cujas pontas arquibancadas acompanhavam um traçado idêntico, enquanto ao fundo uma placa luminosa de avantajadas dimensões despertava a atenção do visitante. E ao centro, junto a ela, a cátedra do expositor, lente do transcendente curso que iniciaríamos. E aí eles perceberam um aparelhamento, que eles viram que não era estranho a eles. Eles já tinham visto antes no serviço hospitalar, só que agora era aperfeiçoado. Tinha uma leveza e uma dimensões diferentes. Suaves tonalidades branco-azuladas projetavam no ambiente em que penetrávamos pela primeira vez ao encanto dos sugestivos santuários. Esse aparelho é o que foi usado, aqui ele vai falar, o aparelho que é novamente uma diadema, ligado por fios azuis, e que se assemelhava muito ao que foi usado com Agenor Peralva, quando precisava colocar, era um aparelho que colocava na cabeça e tudo aquilo que ele ia pensando ia aparecendo na tela espelhada que ele fala que existia lá. E aí, ele fala que jamais sentiremos tão profunda significância da nossa personalidade como ao penetrar o estranho anfiteatro, onde o primeiro pormenor a nos despertar a atenção era o sublime convite do Senhor de Nazaré, escrito em caracteres fulgurantes e figurando acima da tela.
Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave, leve e meu fardo. Essa é a primeira aula que eles vão ter. Esse é o tema, né? Mas não sou eu, gente. Não. E aí entra então Aníbal de Silas, seguido por Pedro e Saluxo, que são dois também adolescentes como ele, delicados e atraentes, que imediatamente iniciaram preparativos para o desempenho. É aqui então, gente. Revi-me pequenino, comovido e temeroso a enfrentar, pela primeira vez, o velho mestre que me dera a conhecer as letras do alfabeto. A ansiedade de perceber o que viria o aprendizado ali quando o Aníbal entra, dá essa sensação de pequenez, e tem um conhecimento tão grande a ser descoberto agora, que se compara as letras do alfabeto, é a primeira coisa que a gente precisa para conseguir seguir. E é mais ou menos isso. E aí os adjuntos ligaram a cadeira, onde já Aníbal se sentara, e ele fala, fios imperceptíveis, porém luminosos, e prepararam como diadema, que distinguimos como semelhante ao entrevisto na torre, para a elucidação de Agenor Peralta. Então é um aparelho um pouco mais desenvolvido, mas com o mesmo fim daquele utilizado como Agenor Peralta. E aí eles perceberam, ouvimos sons longínquos e harmonias de tocante melodia, como hino sacro, os quais predispuseram nossos espíritos. O interessante aqui é a questão do uso da música. Que a música, ela foi utilizada, ela tem esse poder, ela pode ser utilizada de uma forma, como ele diz aqui, que predispuseram nossos espíritos, aquela harmonização. A música, ela vem já para trazer esse preparo, essa harmonia que será conseguida de outras formas. E ajuda a tirar do ambiente qualquer resquício de preocupação que ainda permanecesse na atmosfera. E aí, por instinto, eles iam presos de profundo e singular respeito, que atingiam mesmo as expressões do temor. Então, eles simplesmente, só de ouvir a música tem essa capacidade, através das ondas que ela se propaga, de causar no espírito já sensações, são vibrações que já colocá-lo nessa sintonia. A gente vê muito que a gente usa nas casas espíritas em geral, mesmo que não tenha pessoal, não tenha ali ao vivo, mas alguma música, alguma coisa, muitas vezes, que ajuda nessa harmonização, ajuda a serenar, ajuda as pessoas a começarem a sintonar, a sintonizar. E a gente sabe que não é qualquer tipo de música que permite isso. E depois, assim, já estava falando melhor disso. Evidente era que ondas magnéticas preparativas eram conduzidas através dos sons daquele hino mirífico. Então era um som maravilhoso e ele já traz pra gente essa percepção, que as ondas magnéticas que causavam isso, as ondas magnéticas da música. E aí o Aníbal vai convidá-los à oração. E eu acho muito interessante a explicação que ele dá para eles da oração. A gente já viu isso várias vezes, mas eu achei interessante. Quando fala que era para ele que a prece será o vigoroso baluarte capaz de manter serenos vossos pensamentos à frente das tormentas oriundas das experiências e renovações indispensáveis ao progresso que fareis. Principalmente, não só ali durante o estudo, que ali, de certa forma, é até um pouco mais simples. Você está dentro do ambiente, a cidade universitária, eles vão o tempo inteiro estar comparecendo às aulas, às reuniões. Só que, além disso, tem a encarnação que se segue depois. E se eles vão ser acompanhados, como que eles vão se comunicar? Como que eles vão conseguir receber essas orientações que talvez sejam necessárias durante a encarnação vinda dos educadores e como que eles podem pedir, podem agradecer? E ele traz que é a oração sincera e inteligente, estareis de posse da chave áurea que vos levantará o segredo da boa inspiração. Então, já para ficar ali impresso na mente deles, que quando eles estiverem aqui, as coisas estiverem turbulentas, estiverem difíceis, a oração é a forma deles conseguirem trazer essa tranquilidade, tentar buscar a boa inspiração, tentar buscar a ideia que pode acalmar, pode tranquilizar. E orando, apresentando-os confiantes e respeitosos ao Pai Supremo,
Dele recebereis o influxo bendito de forças ignotas que vos habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas. Impulsionados pela oração bem sentida e compreendida, aprendereis progressivamente a mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pelas claridades celestes e voltareis esclarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas. Ou seja, em qualquer circunstância em que tiver o mínimo de ansiedade, de dúvida, a prece é a forma que a gente tem de se conectar. A prece é a forma que a gente tem de agradecer, que a gente tem de buscar ajuda. E ele deixa isso muito claro para eles. E ele fala que o que é preciso é que se torne urgente e inadiável é querer iniciar a tentativa, é vos arrojar vigorosamente e animados pela mais viva coragem que puderdes convocar nas profundezas do ser, para a caminhada pelos compensadores canais da prece. Então, é a prece que inclusive eles vão pedir desde a força para começar os estudos, para permanecer nos estudos, para conseguir vir para criar coragem para encarnar, para reencarnar, para quando tiver reencarnado precisar de algum tipo de ajuda. A prece é o canal que eles vão ter de comunicação. Que no caso eles somos nós temos de comunicação a prece como esse canal. Importantíssimo. E Aníbal orou, então atraindo nossos míseros pensamentos para aquelas estradas suaves, distribuidoras dos bálsamos consolativos das forças renovadoras. Então, é aquela prece singela que eles deram conta de fazer no começo, quando Aníbal ora, todos aqueles pensamentos deles se unem, por menor que sejam, a proporção corava, porém, uma faixa fosforescente de radiação opalina estendia-se sobre ele, e abrangendo a assistência, a todos envolvia como num ósculo maravilhoso de bênçãos. O hino acompanhava docemente, em surdina, as palavras ungidas de fé que Aníbal proferiu. E dulcíssimas impressões verificavam as contusões ainda doloridas do passado. Aquela prece de Aníbal era tão cheia de verdade, de amor, que trazia para eles. Era capaz de iluminar todo o ambiente, de alcançar todos os âmbitos do ambiente, a trazer para eles sentimentos muito elevados. E o hino, a música acompanhava, a música continuava sendo esse auxílio na palavra de Aníbal. E as dores que eles ainda tinham no passado eram levemente suavizadas. E aí a gente lembra São Inferno e a palestra de Divaldo, sempre fala que muitos suicidas relatam que o único alívio que eles têm, o único sentimento ali que ameniza aquele sofrimento é o momento da prece. Quando a gente faz prece por alguém, aquilo ali pode ser muitas vezes, talvez a gente não faça uma prece tão poderosa quanto a de Aníbal, mas talvez aquilo seja o que pode amenizar um pouco a dor. Às vezes a prece pode ser o que vai amenizar a nossa dor, pode ser o que vai amenizar a dor de um dos nossos irmãos. Acabou. Então nós vamos abrir agora as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós estamos à disposição. Nós estamos Alguma pergunta? Pois não, senhor. Em 2 momentos aí, ficou muito nítido na minha passagem de Jesus, em que ele fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Né? A gente vê que a todo momento são milhares, milhões de suicidas, né, que nós temos, e a porta está aberta para todos. A gente vê aqueles 200 chegando. O que representa esses 200 nisso tudo? Né? Dizemos que o mundo está à disposição de todos, mas alguns puderam chegar na colocação. Quando a gente vê no livro, a gente vê que a grande maioria não teve esse benefício. E aquela outra passagem que foi relatada dos discursos de Jesus, em que alguns aproveitavam, sendo que todos estavam lá, e alguns aproveitavam uma descrição interessante e bem fácil de a gente aceitar, né, de que, como a gente conhece a mediunidade, alguns daqueles presentes lá, com certeza, como o Chico fazia, que os quatro estavam psicografando,
e com o poder mental e com a vibração do ambiente, com certeza muita gente deve ter visto coisas maravilhosas na presença de Jesus, uma coisa que nas narrativas evangélicas a gente não reduz isso, né? E aí alguns aproveitaram muito isso. E é um alerta para todos nós, né? Porque aqui nós estamos numa assembleia, alguns aproveitaram tanto, outros aproveitaram tanto, na vida também, na encarnação, vai ser sim a oportunidade para todos, né? Que a gente esteja entre esse seleto grupo, né? Sem desprezar os outros, e que vai realmente atender o chamado. É aquela situação, o que os nossos olhos estão vendo e registrando, e os nossos ouvidos também, né? Nós temos que ser seletivos nesse ponto, né? Registrar no olhar e no ouvir, no coração, aquilo que é útil para o nosso progresso, para o nosso adiantamento, né? Quantas eras nós já passamos por aí porque deixamos de escutar e ouvir o que ele estava falando lá. Quantos nós já caminhamos por aí, né? Nessa jornada aqui, a Ana agora está tendo assim, o privilégio de começar com essa terceira parte, que é uma coisa divina maravilhosa, essa última parte do livro. Tá? A gente acompanhando essa jornada desses espíritos, né? E lembrando do início das palavras dela ali, quando ela começa. Primeiro a gente fala do colorido, como já mudou, porque eu acho que o que o Wagner falou é isso aí, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. Realmente, os que conseguem chegar até esse ponto foram aqueles que foram ouvindo realmente e conseguindo trabalhar todos aqueles sofrimentos e aqueles obstáculos. Né? Então, aquele colorido bonito antes era tudo meio monocromático, as cores brancas, né? Mas agora eles já estão num outro ambiente. Outra coisa também, o idioma dos espíritos, o Esperanto, já facilitando a comunicação. Jesus também se apresentando no início, como ela falou, como o mestre, né? Acima de todos aqueles mestres que ali estavam à volta deles, e Maria recebendo eles naquele abraço, naquele amor de mãe. Então, quando ela começou a falar nesse capítulo de hoje, falando sobre essas coisas, o ambiente, o Esperanto, Jesus e Maria, a gente até senta, sabe, e relaxa assim, e fica acompanhando só, sabe, Naná? Eu quero te parabenizar, porque realmente foi muito bonito. As suas palavras muito bem inspiradas e, assim, trouxe eu acho que muita luz para todos os espíritos que aqui estão nos ouvindo. Então, quero só um comentário. Parabéns. Obrigada. O que a gente vai falar dos três é que a questão marcada lá é a boa vontade. Aqueles que puderam ver com Cristo foi boa vontade. Aqueles que a gente via sendo recolhidos e recebendo ajuda é quando eles tinham o mínimo de consciência, o mínimo de pedido de socorro verdadeiro e sincero. Ninguém precisou fazer nenhuma obra homérica durante nenhum auxílio, nem durante É claro que, como eu falei, Aníbal era preparado, mas aqueles que tinham ali, tinham boa vontade, tinham interesse, queria ver, e eles conseguiam ver, era permitido a eles essa permissão, a aprender, a entender. Eu acho que é o mesmo com a gente tem muito boa vontade. Agora de umas alturas, né? Faz da terra os homens de boa vontade. Mais alguma colocação, gente? Então, como nós estamos num processo de estudo, estamos estudando junto conosco aqui espíritos que estão se preparando para encarnar, né? Há 2 pontos nessa apresentação da Hannah que nós já até sentamos e conversamos sobre eles, que nós vamos juntas, tá? Fazer essa colocação aqui, porque é interessante e graças a Deus é tão bom a gente ver pela colocação que você colocou aqui, o que nós registramos aqui do ouvir, do sentir, do pensar. Mas há 2 pontos interessantes aqui que ele fala da música e que ele fala da separação dos sexos. Tá? E à primeira vista a gente lê algo assim, primeiro na separação dos sexos, fica parecendo que existe alguma coisa muito errada e talvez seja essa a nossa tradição secular de enxergar o lado pecaminoso das coisas, de enxergar o lado que não é muito bom dada a nossa condição espiritual. Nós vimos pelos slides que ela mostrou aqui, que são encarnações várias que a gente vem tendo e que vem desperdiçando essa oportunidade. E principalmente lembrando e pensando no mundo atual que nós vivemos,
lembrando dos evangelizadores, principalmente, que estão cuidando de semear esses espíritos com bons princípios, bons sentimentos, tirando coisas preconceituosas ou conceitos errôneos acerca da beleza que existe em tudo que há na criação, é que eu acho interessante a gente abordar esse ponto. Quando ele separa ali as damas dos cavalheiros, e a Hannah frisou aquela parte que o grupo pequeno, os 3 amigos, né? O Camilo, o João e o Belarmino, pela vida que levavam, pelas aquisições morais que ainda traziam, procurando evoluir aquilo aqui, eles já olharam com um olhar mais cobiçoso para a moça, que era bonita, era nova, estava bem vestida, e de uma beleza tão bonita que chamou a atenção deles, que chegou ao raio da curiosidade. Então, a gente vê que a forma da gente olhar para as coisas e sentir as coisas precisa ser evoluída. No livro, eu trouxe aqui só um trechinho, na minha tela experiência maravilhosa aqui, graças a Deus que existe essa tecnologia, do livro Vida e Sexo de Emmanuel, no capítulo 24, intitulado Carga Erótica. Ele faz uma alusão a um trecho do Evangelho, do capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu vou ler só um pedacinho, que ele fala assim: em parte alguma, o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por serem necessários um ao outro, importa cuidar de ambos. Amai a vossa alma, porém cuidar igualmente do vosso corpo. E ele ainda fala que, mais adiante, eu vou pegar no Evangelho, que aquele cortou um pedaço, que eu acho interessante a gente falar, que ele fala assim: não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai. Este é o meio de tornar-vos dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. E Emmanuel continua aqui, um trechinho final do capítulo. À vista disso, à vista dos ensinamentos sobre as necessidades, o título é Carga Erótica, que ele fala que o instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Toda criatura consciente traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. A atração de uma planta pela outra, de um animal pelo outro, as atrações que, se a gente quiser descer a nível molecular, né, os átomos que se atraem, tudo isso faz parte dessa força geradora da vida. E o mau uso, o mau direcionamento, como o Evangelho nos diz, que essa parte aqui é cuidar do corpo e do espírito, faz com que a gente vá se vinculando a processos muito tristes no campo do sentimento. Por isso, hoje a gente vê tantas vinculações e desvinculações no campo do sentimento e do relacionamento que são sofridas para as pessoas, quando na realidade o amor que a gente tem que desenvolver é que tem que imperar nesse campo do relacionamento. Nós não podemos, pela própria nossa origem, né, se a gente, como nós falamos aqui no início, lá da parte molecular, da parte atômica, subindo para os corpos e para as nossas evoluções planetárias, nós não podemos nos desvincular dessa energia. Só que quando a gente fala de energia sexual, a gente remete a isso que Emmanuel está explicando aqui nesse capítulo, da carga erótica que todos nós carregamos. E aí a gente vai para a música. A gente vai para a música e a Eliana vai entender bem o que eu estou dizendo aqui, porque ela lida na evangelização, a Hilda também, talvez ela traga mais alguns evangelizadores aqui também, a Luciana, vai entender bem isso que eu estou dizendo, porque hoje a gente recebe nessa convivência com as crianças uma parcela tão adulta dessa carga erótica desviada do bom princípio que
que ela deve ter, que a nossa responsabilidade deve ser muito grande quando a gente vê acontecendo na adolescência gravidez de meninas de 12, 13 anos, que a gente precisa orientar, né? A necessidade de se fazer uma orientação da educação sexual nas escolas, mas que a pessoa que faz essa educação sexual também precisa ser educada sexualmente. Não é conhecer o que é um processo de relação sexual, de um relacionamento sexual. É conhecer o que significa a atração que o amor impõe a essas criaturas. Aí a gente vê as crianças olhando para a televisão, vendo apelos sexuais eróticos, que não são apelos sexuais ao amor, porque a atração que existe entre as pessoas, esse livro do Emmanuel, é desse tamanhozinho, mas é um hino de amor esse livro, quando ele fala tudo isso, da aproximação dos espíritos, que chega ao momento certo, o corpo tem um desenvolvimento hormonal que faz com que se atraiam as pessoas, né, para aquela comunhão, para que outros espíritos possam renascer, e há muitos reencarnantes nessa sala. Então a gente vê aquela criança que acabou de nascer sendo submetida a esse turbilhão de informações que ela não sabe processar na cabecinha dela. Aí a gente acha bonitinho hoje, a criança não entrou na escola, a coleguinha da escola, quem é a sua namoradinha na escola ou quem é o seu namoradinho na escola? O que a gente está fazendo? A gente tem que olhar quem é o seu amiguinho na escola, quem é a criança que você gosta, que você tem mais afinidade. A gente tem que saber diferenciar isso daí. E olha a responsabilidade que a doutrina espírita nos traz no processo de evangelização daqueles que estão trabalhando diretamente com isso e de todos nós que, querendo ou não, somos evangelizadores, porque estamos convivendo nas nossas famílias com crianças, com adolescentes que precisam dessa orientação mais segura para não incorrerem em outros débitos maiores. E aí voltamos à música. Vocês viram aqui falando do hino, né? Um hino maravilhoso. Será que era a música que estava tocando ou será que era a capacidade da sintonia mental através da palavra do amigo que fazia com que aquilo tudo se transformasse numa corrente de energia musical? Porque nós sabemos que a música é o idioma falado por qualquer pessoa. Se cada um de nós aqui tivesse uma nacionalidade, nenhum de nós conhecêssemos o nosso idioma, se puséssemos uma música aqui, ela faria o mesmo efeito em cada um de nós, daqueles que conseguíssemos ver e ouvir, né? A música que nos sintoniza as esferas maiores, que acalma o nosso coração, que tira a nossa depressão, que nos remete a pensamentos que equilibram o nosso organismo, quanto aquela outra que faz com que a gente se sinta até mais pesado. Ambientes que às vezes a gente frequenta, dependendo da música que está tocando, são capazes até de nos tirar do equilíbrio. Nós estávamos justamente comentando sobre isso, que ela disse que ela não consegue entrar em determinado, não vou falar o título da música, não pode ser que as pessoas, tá? Que ela não consegue entrar porque ela não consegue, o ouvido dela não consegue trabalhar aquela sintonia, aquele comprimento de onda. E é música, nós estávamos falando disso semana passada, é comprimento de onda, é matéria que está vibrando e que está atingindo os nossos centros de energia. Por que que num ambiente fechado, numa boate, num show, numa coisa assim, essa carga erótica é maior? Vocês já repararam o tipo de música que toca? É uma energia de um comprimento de onda mais baixo. Vai atingir os nossos chakras mais inferiores, mais fisiológicos. Vai despertar exatamente essa carga erótica que todos nós trazemos e que é natural, mas que precisa ser bem direcionada. E se a gente vai elevando essa música, não precisa ser uma música clássica, não precisa ser uma música mirífico, como nos disse Camilo, mas uma música boa de ouvir, com uma boa mensagem, com uma melodia que nos agrade, ela também nos remete, inclusive, lembranças. Nos faz recordar, tanto você não viu o Camilo falando aqui, que ele recordou com aquela oração, com aquele discurso, com aquela música que estava tocando, as primeiras vezes que ele foi para a escola e ouviu as primeiras letras do alfabeto. A gente, quando recorda coisas boas das nossas lembranças, a gente eleva o padrão vibratório. Então é isso que a gente tem que buscar e ter essa responsabilidade de cuidar desses espíritos que estão nascendo. Espíritos inteligentíssimos,
e talvez desviados do bom caminho pelo mau uso da sua inteligência, carregando uma bagagem de sofrimento muito grande e que precisam e esperam de nós que estamos aqui com essa bagagem de conhecimento. Nos momentos da dúvida, nós vamos recorrer à oração. Tem uma música lá que a gente conhece aqui, uma música que diz que o telefone do céu é a oração. A gente vai chamar uma vez, vai chamar uma vez, se não atender a gente chama mais uma vez e em algum momento alguém vai atender. E ontem, aliás, nesse final de semana, para encerrar aqui, que eu já falei demais para avaliar que eu perdi o costume, nós estávamos com o pessoal que trabalha na pomada. Nós estávamos trabalhando na pomada no Vovô Pedro. E no sábado à noite, o grupo se reúne para uma palestra, ou dependendo do número de pessoas que estão ali, a gente faz um ciclo e discute algum tema do Evangelho. E isso enriquece muita gente, para que nós não saiamos da sintonia do trabalho. Então foi assim que aconteceu. E eram poucas pessoas, aí foi chegando, muita gente foi chegando e fez uma roda imensa. E cada um teve a oportunidade de dizer o que entendia por uma passagem do Evangelho. Então nós saímos de lá com várias interpretações do não servir a Deus e a Mamon. Foi muito interessante. E uma das pessoas que estavam lá presentes falou uma coisa muito interessante. Que quando Jesus fala para o jovem mancebo, deixa tudo que tem e me segue, a gente pensa logo no dinheiro, porque ele era um rapaz rico, de boa sociedade. Então deixa todo o seu dinheiro e me segue. E a gente pensa logo nos bens materiais. E esquece de se aprofundar exatamente no sentido verdadeiro que Jesus dizia. E nós, espíritas, então carregamos uma culpa em relação ao dinheiro muito grande, porque a gente quer fazer a coisa certa. E uma obra dessa não se mantém sem dinheiro. Então a gente tem que dar o devido valor a todas as coisas e utilizar essas coisas para um bom propósito. Quando Jesus chamou o jovem, deixa tudo que tem e me segue, estava pedindo para que ele deixasse as coisas ruins que ainda moravam dentro do coração dele. Os maus sentimentos, o orgulho, a vaidade. Porque o jovem disse, eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu faço a caridade, né? Mas então deixa tudo que tem e me segue. Quer dizer, ele ainda não estava fazendo o suficiente. A forma de Jesus dizer, deixa a tua riqueza e me segue, significava, e essa foi uma interpretação que foi muito rica para todos nós que estávamos lá, deixa todas essas mazelas que ainda te prendem ao apego do dinheiro, porque o rapaz foi embora, ele não ficou. Ao apego do dinheiro e me segue, porque ele poderia continuar seguindo Jesus mesmo tendo tudo que tinha. Se desprendendo do apego que não construía, ajudando os pobres, os necessitados, porque nós sabemos que cada um de nós tem o necessário e o suficiente para si e para ajudar as pessoas que estão à volta de nós, porque tudo aquilo que a gente recebe para viver essa vida aqui na Terra é para que a gente use bem, para que nos seja útil a todos aqueles que estão convivendo conosco. O resto fica, só levamos a nossa bagagem moral, aquela adquirida, que é o que a gente está procurando fazer aqui e junto com esses irmãos que estão aqui, dividindo conosco esse espaço. E que tem vindo cada vez em maior número, muito maior número do que nós, que estão se preparando para a encarnação, que estão se estudando também, né? Fazer uma força maior positiva de pensamento, porque é isso que a gente tem que procurar fazer nessa vida. O processo de autoeducativo, que também educa as pessoas, que as palavras, na maioria das vezes, elas ficam soltas ao vento e não têm força, porque os nossos exemplos não acompanham. Então, que o nosso andar seja sim, o nosso dizer seja sim, sim, não, não. O que eu digo tem que acompanhar aquilo que eu faço, para que tenha a força do exemplo no coração das outras pessoas. Desculpem, parei. Agora, se quiser dizer mais alguma coisa, está quer, Ana? Não, não tem nada para acrescentar. Tá bom. Mestre Jesus, nos encontramos aqui com uma tarefa muito importante de refletir sobre um dos principais temas que atormentam a humanidade em todos os tempos, que é a questão do suicídio, e que traz até nós muitos irmãos desencarnados
sofrem as consequências de um ato impensado, precipitado, e que com certeza desejam, aspiram pela renovação necessária. Te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos nos instruindo, de estarmos trabalhando, oferecendo as nossas vibrações, as nossas ideias, os nossos sentimentos, àqueles que procuram seguir a sua jornada através de uma nova encarnação que se faz necessária para que harmonizem-se novamente com a sua consciência. A paz, Mestre Jesus, esteja no coração de todos eles, que não nos falte esperança e ânimo, e que a nós não falte a boa vontade necessária para continuarmos a nossa jornada e no final não sermos contados